A Brigada Militar de Farroupilha segue com a Operação Patrulha do Barulho. Criada há quase 2 meses, a operação visa evitar a perturbação do sossego público e também impedir a aglomeração de pessoas durante o período da pandemia. O comandante interino do 36º Batalhão de Polícia Militar de Farroupilha, Major Juliano André Amaral, destaca outras ações que a corporação vem desenvolvendo na comunidade farroupilhense. Em recente entrevista à TV Serra, o comandante interino da Brigada Militar em Farroupilha explica como está acontecendo a Operação Patrulha do Barulho. E nós estamos fazendo o quê? O trabalho preventivo, né? É nós irmos naqueles pontos mais conhecidos onde tem aglomeração de pessoas e lá, se identificarmos algum problema, por exemplo, como som alto ou o número de pessoas juntas ali, o que não pode, o que não é permitido, aí então nós tomamos as medidas necessárias, que são o quê? Desde o termo circunstanciado, então, para as pessoas, em virtude da questão da perturbação do sossego público, até mesmo termo circunstanciado nós temos pela questão do Covid-19. Nós constatamos lá muitas vezes pessoas não utilizando máscaras, né? Pessoas que daqui a pouco... Aglomeradas. Aglomeradas, né? E o que são... Como é que nós podemos definir uma aglomeração? Por exemplo, se tem um carro, nós podemos admitir que um carro tem até 5 pessoas através do cinto de segurança, que é a ocupação do veículo, né? É permitido até 5 pessoas. 2 no banco dianteiro e 3 no banco traseiro. Aí tu chega no veículo, lá tem 8, 10, 12 pessoas no veículo, então foge totalmente, né, a uma rotina, né, o que seria tolerável. Então, a partir dali, nós temos que, muitas vezes, até aplicar então, o termo circunstanciado, que é o quê? Que é uma prisão administrativa, onde nós remetemos esse autor, esse infrator, para uma audiência junto ao judiciário, onde vai ser transacionado com o Ministério Público, né? Essa pessoa ela vai pagar uma multa, vai pagar uma cesta básica, um serviço comunitário, mas ela vai ficar, de certa forma, fichada, né? Daqui a pouco a gente fala para os jovens, se os jovens daqui a pouco vão procurar um emprego, até mesmo um concurso público, se eles já tiverem um termo circunstanciado na ficha deles, isso vai atrapalhá-los. Então hoje o que nós pedimos para as pessoas? Bom senso, colaborem conosco e não causem algazarras nas ruas. Como é que está a questão em Caravaggio? É o ponto que mais preocupa, que mais tem dado aglomeração de pessoas e problemas agora durante as medidas restritivas da pandemia? O foco Caravaggio, Leandro, e tem uma pessoa que conhece muito, né, tem muito daquela realidade do Caravaggio, o Caravaggio, ele continua operando normalmente, né? Até pela atual flexibilização dos decretos a nível de município, de estado e a nível de União Federal, nós temos já muitos das rotinas voltando a funcionar. Então nós temos hoje lá o Santuário de Caravaggio com as missas que pode. Nós temos lá a área gastronômica, os restaurantes que podem operar. Nós temos um hotel que pode operar. Nós temos comércio de vestuários lá que pode operar. Observados o quê? Limitações, né? Um número reduzido dentro dos ambientes e um outro fator que é determinante é justamente assim, a área física, né? Porque hoje é permitido um número X de pessoas dentro de uma área que seja delimitada. Então o Complexo de Caravaggio é uma grande área. Então, de certa forma, ele acaba permitindo um grande número de pessoas. O que nós estamos tentando mostrar para a sociedade de maneira geral e para a comunidade do Caravaggio, os problemas que estão acontecendo lá, é que junto às pessoas que estão indo para o Caravaggio, para diversas finalidades, entre elas a missa, pessoas que estão indo lá para tumultuar. Porque estão indo lá esses grupos de jovens com carros, com som alto, que vão lá não para missa ou não para ficar hospedado ou para utilizar os serviços do Caravaggio. Eles estão indo lá como uma área de lazer para eles, né? Estacionam 3, 4 carros, ligam seus sons, ficam consumindo, ingerindo bebida alcoólica e, de certa forma, tem uma inquietação. Então, nós temos um público de bem que vão para uma determinada finalidade, que é a finalidade do Complexo de Caravaggio, e junto a eles nós temos esse outro público misturado. Então, a Brigada Militar hoje está tentando fazer esse filtro. Nós estamos tentando ficar do lado das pessoas de bem, né? E esse público, então, que vai lá para, de certa forma, bagunçar, nós estamos convidando eles a se retirarem. Certo. A questão também, que é um ponto que sempre dá muita aglomeração e que eventualmente dá algum problema, praças públicas, Nova Milano, tem dado problema, também tem aglomerado pessoas aí afora o que permitem os decretos?
Leandro, nós temos hoje os bairros, de certa forma, que são, nós temos os distritos, né? Como falou, Nova Milano, Nova Vicenza, nós temos São Marcos, temos o Burati, né? O Caravaggio é uma referência também, ou seja, os distritos são mais retirados Nova Sardenha. Os distritos, as comunidades que são mais retiradas da área central, elas acabam tendo a sua comunidade. E a sua comunidade muitas vezes tem o seu público jovem que atrai outros amigos, né? Outros segmentos. Então, na verdade, hoje eles estão indo, né, de um ponto para outro muitas vezes. Então, um final de semana eles estão num local, outro final de semana eles estão no outro. Então, como nós falamos, nós estamos procurando, de certa forma, entender essa movimentação desse público jovem na maioria das vezes. O que nós não estamos permitindo é essa questão da inquietação e a perturbação do sossego público. Certo. Os números da segurança pública aqui em Farroupilha, de uma forma geral, até foi pauta de uma entrevista aqui na TV Serra, são muito bons. Claro, a gente sempre quer mais, a gente gostaria que fossem mais elevados ainda, mostrando todo o trabalho da própria Brigada Militar. Ainda o que preocupa bastante, né, Major Juliano, é a questão do tráfico de drogas, né? Nós temos o tráfico hoje, né, Leandro, e sempre foi o nosso foco e a nossa prioridade vai continuar sendo, que é o tráfico de drogas. Porque o tráfico ele destrói famílias, né? Muito mais de ser um crime, ele destrói não só o usuário de drogas, ele destrói a família como um todo, né? Porque levam inúmeros problemas e inúmeras consequências. Nós vamos continuar assim, batendo forte e cada vez, né, com mais vontade, por esse trabalho que nós realizamos, por essa continuidade do trabalho que nós temos aqui. Nós temos a confiança hoje da comunidade, porque nós criamos um WhatsApp denúncia, a comunidade tem conhecimento desse número e eles nos demandam muitas informações. Essas informações elas passam por um filtro, por uma avaliação mais pormenorizada, onde nós conseguimos fazer um trabalho detalhado e, através desse trabalho, realizar uma operação e os resultados são esses que nós apresentamos praticamente toda semana. Prisões de criminosos traficantes e apreensões de armas, drogas, de todas elas, né? Seja maconha, crack, cocaína e até as drogas sintéticas. O número de prisões, é claro que é uma média, né, gente? Quando a gente fala em média, daqui a pouco vai ter um dia que vai ter X, outro dia vai ter menos, outro dia um mediano, mas o número de prisões diárias aqui em Farroupilha, a média tem oscilado de 2 a 3? Nós podemos dizer que uma média de 2 prisões por dia, né, em Farroupilha. E nós temos um dado ainda atualizado de setembro, Leandro, que as prisões 2020 comparado com 2019, as prisões em flagrante elas reduziram um pouquinho, mas elas foram mais qualificadas. Ou seja, em relação ao combate ao tráfico de drogas, por exemplo, a cocaína, nós aumentamos, veja bem, em 1.183%. Que desempenho, né? O número de quantitativo, então, da droga apreendida. Sim. Então vejo por isso que nós trabalhamos hoje com mais qualidade nas nossas prisões. Certo. Bom, já encaminhando o programa também, vem aí o final do ano, a gente sabe que dezembro é um mês de muito movimento no comércio, estamos um pouco longe ainda, teremos as eleições pela frente, estamos na fase da campanha política, vamos juntando esses dois temas, eleições, campanha política e também o final do ano, Natal, Ano Novo, qual é a estratégia de ação da Brigada Militar? Leandro, como todos os anos nós temos a Operação Papai Noel, né, que é uma operação programada com 100% dos recursos da corporação trabalhando diretamente na rua. Né? Nós temos já um estudo, planejamento para pedir ao nosso comando regional, o comando da corporação, o aporte de diárias, de horas extras, de recursos que venham a somar, né? Então nós podemos daqui a pouco assim colocar o nosso policial, além daquelas 40 horas semanais que ele tem no contrato, colocarmos mais 15, 20 horas nas ruas, que é para nós aumentarmos a presença, né, da figura do policial, da viatura ostensiva e com isso gerar mais segurança para a comunidade. E a questão da campanha política, das eleições que vem pela frente, como a Brigada também vai atuar? Nós temos, Leandro, mas nós já tivemos a questão também de 30 dias atrás. Sim. Nós tivemos uma motivação onde a Brigada Militar motivou uma reunião com o cartório eleitoral, o Ministério Público Eleitoral, o juiz eleitoral e os partidos políticos, né, as entidades políticas. Por quê? Porque nós já estávamos começando a receber lá atrás algumas denúncias, algumas ligações do pessoal dizendo, tal partido vai se reunir em determinado local. Então, com essa reunião, nós acalmamos também os ânimos de todo mundo. Por quê? Porque hoje o crime eleitoral ele não é tratado pela Brigada Militar. Ele não é avaliado e nem atendido pela Brigada Militar. Então nós orientamos a todos os entes políticos que
ocorrências envolvendo, né, o pleito eleitoral têm que ser canalizadas via Ministério Público. E, se é necessário, o Ministério Público vai acionar a Brigada Militar, então, para daqui a pouco averiguar determinadas circunstâncias. Então, de certa forma, não passa pela Brigada Militar, mas nós estaremos atentos no dia da eleição, durante o período todo, aquele que antecede, né, estaremos nas ruas, cuidando também, fazendo toda essa questão de patrulhamento dos locais de votação, percorrendo, e na verdade a Brigada Militar ela passa, no momento da eleição, à disposição do Ministério Público, né, que é quem... É uma ferramenta de trabalho a serviço do Ministério Público. Exatamente, então nós fizemos a nossa parte, mas a gente até pede, se as pessoas têm alguma manifestação, alguma reclamação ou alguma denúncia, que seja feita para o Ministério Público de Farroupilha. A orientação da Brigada Militar de Farroupilha é para que a população informe via 190 qualquer desordem ou fato suspeito de insegurança pública. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.